Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Lucas 10, 38. Dez, 38. Amém? Quem achou, diga amém. O versículo de número 38 diz o quê? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Essa mulher, ela morava na cidade de Betânia. Jesus entrou na casa dela e a Bíblia diz que ele se assentou e aí então a Maria, né, que ficava nos pés dele, não é isso? É isso ou não é isso? É isso ou não é isso? Tinha duas mulheres aí, Marta e Maria. Uma ficou cuidando da louça e a outra ficou na onde? Nos pés. Se você ler um pouquinho esse texto, tem uma chamada, né? Tem um desafio gigantesco, porque o texto começa dizendo: o mestre chegou e te chama. E aí o mestre chega, se hospeda na casa dela, ele senta, começa a levar a palavra aos seus discípulos, começa a ensinar aos seus discípulos. Maria fica encantada com aquilo, de tamanho conhecimento, tamanho sabedoria. E ao invés de ela ajudar Marta a servir os discípulos, os convidados, não, ela simplesmente fica lá e falou: meu, estou nem aí para o gibi, velho. Eu quero Jesus e o resto que espere. E aí, a sétima casa, Jesus vai lá para levar a palavra. Então, a sétima casa significa a presença da palavra de Deus. Amém? Esse dia perguntaram para mim assim: você é calvinista ou arminiano? Eu falei: nenhum dos dois, eu posso ser crente? Os caras ficam bravos, né? Porque você não escolhe um dos lados. Porque eu tenho uma divisão comigo. Eu tenho alguns princípios que eu não abro mão disso. Então, por exemplo, se eu estou lendo um salmo, e o salmo diz que eu devo ir nessa direção, mas aí eu estou lendo os evangelhos e Jesus diz que é para mim ir nessa direção. Eu sei que os dois são palavra de Deus, mas entre o que Davi escreveu e entre o que Jesus disse, você fica com quem? Mas por que muitas vezes a gente fica com o que o homem disse? Porque Jesus não disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita e você não serás atingido. Quem disse isso foi Moisés. Jesus não disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus disse: eu vim para trazer espada, para dividir pai e mãe, filho, irmão. Eu vim para quebrar. E muitas vezes a gente não quer ficar com a palavra de Jesus porque a gente acha que a palavra de Jesus é dura. Muitas vezes a gente não quer ficar com a palavra de Jesus porque a gente acha que Jesus vai nos punir, vai nos castigar. E isso é um problema nosso de leitura e não da fala de Jesus. Diga assim comigo: todas as vezes que eu ouvir ou que eu ler sobre o que Jesus está falando, eu preciso perceber para quem ele está falando. Eu vou desenhar para você. Todas as vezes que Jesus vai dar uma cacetada na Bíblia, nunca é para o povo e nunca é para os seus discípulos. É sempre para os fariseus,
sempre para os saduceus, para os escribas, é sempre para os crentes metidos a besta. Mas para a multidão é as bem-aventuranças, para a multidão é as parábolas, para a multidão é os milagres, para a multidão é a vida, e para casa é a palavra dele. Então, quando você entende que Jesus, ele entra na sua casa para levar a palavra, ele não vai lá para te chicotear, ele não vai lá para te bater, ele não vai lá para te maltratar, mas ele vai lá para te ensinar a palavra de Deus. Isso traz para nós a responsabilidade que nós devemos permitir que Jesus entre na nossa casa para trazer a palavra. E muitas vezes a gente não quer ouvir a palavra, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Está entendendo? Posso bater ou não posso? Posso bater ou não posso? Posso ou não posso? Você que é esposa, namorada, ou que você que tem pai, levanta sua mão e dá um tchauzinho para mim assim. Levanta sua mão, isso, dá um tchauzinho para mim, isso, levanta a mão. Isso. Agora, bebe o cálice de vitória, bebe. Bebe, mulher, bebe. Homem não, homem se fizer isso vai cair endemoniado. Só a mulher, bebe. Por quê? Porque no primeiro milagre de Jesus, quem percebeu que o vinho acabou? Quem percebeu que o vinho acabou? Quem percebeu que o vinho acabou? Mas quem estava servindo o vinho? Quem? Os homens. E quem percebeu que o vinho acabou? Por isso que a sua vida está toda errada, camarada, porque você não ouve a voz da sua esposa. A sua esposa fala para você, não compra, você vai lá e compra e quebra a cara, porque você não escuta a voz da mulher de Deus que Ele colocou ao seu lado. Para, continua. Deixa Deus usar. Mas é verdade, quem serviu o vinho? Tá com a sua guerra aí do seu lado? Tá com a sua guerra do seu lado? Balança ele assim, ó. Balança. Aí fala, para servir vinho você é bom. Fala, para servir vinho você é bom. Mas para perceber que acabou, é uma negação. Aí a mulher fala, não compra, você vai lá e compra, por isso que você está endividado, por isso que a sua empresa não vai para frente, por isso que você não paga as suas dívidas, porque a sua mulher fala para você, não faz isso, você faz, aí tu quebra a cara para aprender a ser gente. O Joaldo, eu tentei livrar. E o casamento acontecia em uma casa. Então quando Jesus está na casa, quando você permite Jesus entrar, Ele entra com a palavra, Ele entra com a provisão, Ele entra com a presença, Ele entra com doçura, Ele entra com ensinamento, Ele entra com paz. E todos na casa querem ficar aos seus pés, porque é melhor estar nos pés de Jesus aprendendo do que lavando uma pia de louça. Amém? Quem lavou louça hoje nesse frio? Frio danado. Você lava assim, ó, né? O garfo deve estar todo encebado, porque você enxágua de 15 em 15, né? Enfia dentro da chaleira e tira. Ninguém gosta de trabalho. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, na casa de Marta, para fazer o quê? Para levar a palavra. E muitas vezes a gente se distrai. Posso dar outra pancada? Você acha que você vai para o céu assistindo a live e fazendo a unha ao mesmo tempo? Você não vai. Você acha que você vai para o céu assistindo a live no celular e assistindo uma série na televisão? Você não vai. Você acha que você vai para o céu assistindo culto online e fazendo comida e lavando? Você não vai, porque Deus quer o seu coração e a sua atenção. Quem faz missa
de sétimo dia é o católico, não é o crente, não. Então, por muitas e muitas vezes, a gente quer dar um jeitinho para ouvir a palavra. Deus está falando com você, aí você, ao invés de desligar o celular, ao invés de você mutar, não, você fica fazendo só as coisas, Deus está tentando falar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele vai entrar com a palavra na sua casa e tudo será transformado lá. Tem um filme maravilhoso, ele é meio herético, eu estou ficando cego de novo, já não estou vendo mais vocês. Ele é meio herético o filme, mas é bom, o nome do filme é O Apóstolo, o filme é bom, O Apóstolo no filme. Aí o apóstolo foi fazer missões e tal, e volta para casa, e aí ele está lá na casa dele, daqui a pouco a vizinha, na casa da mãe dele, está na casa da mãe dele, a vizinha liga, manda o seu filho parar de orar, manda o seu filho parar disso, e papapá, quebrando o pau com a tiazinha, né? Aí ela calmamente, ela responde assim, meu filho está em casa, ele está orando a Deus, às vezes ele ora baixo, às vezes ele briga com Deus, hoje ele está brigando, você que tem a paciência. Amém? Ela não foi lá bater na porta do filho e falou, para de olhar que você está incomodando a vizinha. Belo Horizonte, ou melhor, Belzonte, estava tendo lá no apartamento um culto caseiro. Tem na internet para vocês pesquisar. Chamaram a polícia. Quem chamou a polícia? O dedo duro. Quem é o dedo duro? O síndico. Que Deus o tenha. Aí o síndico abriu o portão, subiu um casal de policial, não, um casal que era um homem e uma mulher, subiram. E a barulheira no apartamento não parou. Chamaram outra polícia, quando chegaram a entrar, os polícias também estavam no ministério. Glória, glória, glória. Se entraram para separar, entraram também no mistério de Deus. Os polícias eram crentes também. Vamos para uma oração aqui. Aí Deus pegou, o fogo caiu. Consegue entender? Irmãos, quando você faz para Deus, quando você permite que a palavra de Deus faz para você, quando você permite que a palavra entra, Deus garante a bênção sobre a sua vida. Deus garante a vitória sobre a sua vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido, porque na sua casa terá um escudo e broquel. Agora você tem medo de falar que é crente? Eu ia falar que me converti, ó que audácia. Aí eu ia para a igreja, aí vim, ganhei uma Bíblia, pequenininha Bíblia. Um dia uma pessoa falou para mim na escola, você é crente, nada do tamanho da Bíblia que você anda. Aí eu, de ódio, fui em São Paulo, comprei uma Thompson desse tamanho. A Bíblia entrava na escola primeiro do que eu. Depois que eu entrava, que a Bíblia terminava de entrar, põe em cima da carteira, assim, ó, pau, a Bíblia, tomava metade da carteira. Eu quero ver esse endemoniado agora falar que eu não sou crente. Entendeu? Mas ele falou uma verdade. Se é crente, eu estou indo na igreja, né? Sabe como é que é, né? Às vezes o diabo põe umas perebas, aí a gente tem que buscar Deus para sair, né? Não, mano. Sou crente, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, Deus habita na minha casa, eu habito nele, e aonde eu vou, ele vai, aonde ele não vai, eu não vou. Amém? Por quê? Porque é a palavra que te garante essas coisas. É quando você entende que ele entrou na casa de Marta e de Maria para levar a sua palavra. Deixa a palavra de Deus transformar a sua casa. Irmãos, a gente criticava umas crenças, entre aspas, né? A gente criticava umas crenças que a gente achava exagerada, mas que falta faz entrar numa casa hoje e ver uma Bíblia aberta no Salmo 91? Você nem sabe onde está a sua Bíblia na sua casa. Todo domingo, toda segunda-feira, chega eu e a secretária aqui, tem uma pilha de Bíblia ali em cima, que o povo esquece na igreja. A gente manda tudo para a África. Estou nem aí. Cadê? Não achei uma Bíblia aí? Não. Essa Bíblia vai ser resposta de oração para alguém lá na África. Senhor, eu estou precisando da tua palavra. Foi de navio. Entende? Não, a gente não celebra essas coisas. Não permita a palavra de Deus entrar. E ela vai transformar o seu lar. Pastor, como é que eu faço? Simples. Pai, quero comprar um videogame. Jesus compraria um videogame, meu irmão? Mãe, quero comprar uma sandália. Jesus compraria uma sandália, meu irmão?
Compraria, porque naquela época eles usavam sandália, né? Consegue entender? Mas consulte Jesus, coloque Jesus na frente das suas decisões, chame a existência dele, e você vai ver como que as coisas começam a se transformar, você começa a ver como as coisas começam a dar certo, você começa a ver como ele te livra do laço do passarinheiro. Amém? Quem sabe o que é um laço de passarinheiro? Levanta a mão, quem sabe? O que é um laço de passarinheiro? Quem sabe levanta a mão. Se o goiano não souber, pelo amor de Deus, desviado, ué. O que é um laço de passarinheiro? Quem sabe o que é um laço de passarinheiro? É sério que vocês não sabem? Sabe? O que é? Hã? Ela está falando assim, ó. O laço de passarinheiro é uma rede para pegar pássaro. Para quem não falou? O cara coloca naquela viga, naquela árvore, e aí os pássaros vêm e ficam presos. Por que Moisés colocou isso no Salmo 91? E ele te livrará do laço do passarinheiro. Por que isso está lá? Porque tem coisas na sua vida que não é pecado, mas é laço. Não é pecado, mas é laço. Te prendeu. Tu não vai nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Está lá amarrado, está lá aliançado, está lá preso, não consegue sair. Aí vem as aranhas, aí vem o caçador, aí vem os corvos e te devora. Mas não era pecado, mas porque você caiu num laço, você se perdeu. Amém? Permita Jesus entrar na sua casa e com certeza absoluta, a sua casa será um espaço de habitação da presença de Deus. Amém? Casa de número 8. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo de número 19. Verso de número 9. Então, quando a palavra entra, automaticamente, essa palavra começa a produzir algumas coisas. Essa palavra começa a trazer resultados. E olha o que disse Jesus. Então Jesus lhe disse para quem? Para quem que Jesus disse? Diga comigo assim, Zaqueu. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Temos um problema teológico aqui. Aliás, se você quiser aprender teologia com o melhor professor do mundo, ele estará aqui domingo dando aula de graça. Sou eu. Mas se não quiser vir também, Jesus vai te tirar da cama. Temos um problema nesse texto, qual que é? Jesus usa duas palavras aqui que complica um texto poderoso. Jesus usa salvação e Abraão. Quem é Abraão? Quem é Abraão? Pai da fé. Abraão era crente? Sim ou não? Cara da promessa, não é isso? Crente poderoso, o primeiro patriarca. Aí Jesus fala para Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, porque este é filho de Abraão. Então ele aponta um ambiente e ele aponta uma direção. Salvação nessa casa, porque ele é filho, porque ele também é filho de Abraão. Mas se ele é filho de Abraão, automaticamente ele já é salvo. Como é que Jesus fala que houve salvação na casa? Se você é filho de Abraão, você já é salvo, porque você está debaixo da promessa de Abraão. Jesus mentiu? Jesus exagerou? Tem um milagre na Bíblia que Jesus exagerou a cura. Isso é uma cena para outros episódios. Jesus curou o cara demais. Teve que falar, opa, volta um pouquinho aqui, você está vendo mais da conta, meu irmão. Essa palavra a gente explica no livro de 1 Samuel. Samuel está dormindo, e aí ele ouve uma voz, Samuel, Samuel. Ele levanta, e ele vai até o sacerdote, pergunta, Eli, você me chamou? Ele falou, não, volte a dormir.
Aí Samuel volta a dormir, a voz de novo, Samuel, Samuel. Samuel levanta, vai até o sacerdote e fala, ei, mano, você está de passada comigo? Não, não te chamei não. Tá bom. Aí veio a voz para a terceira vez, Samuel, Samuel. Aí Samuel fala, que raio de diacho é isso? Aí Samuel vai e fala, você está me chamando, mano. Tu já está velho. Se eu for para cima vai dar ruim para tu. Aí Eli falou assim, não, peraí. Essa é a voz do Senhor. Então, se ela te chamar de novo, responde, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Jesus está usando o exemplo de Samuel para trazer uma verdade escancarada para nós. Tu que nasceu em berço evangélico, você pode ser um Samuel da vida. Ter sido criado o tempo todo na casa de Deus, mas nunca teve uma experiência com a voz dele. Porque quando ele falou, você não reconheceu a voz. Você que é crente há muito tempo, você já passou tanto tempo na casa de Deus, tanto culto e entra culto e sai culto, que quando Ele te chama, você já não dá mais crédito, você acha que é um sacerdote que está falando. Ele era salvo na promessa, mas ele não era salvo individualmente. É igual aquele primo seu que toma uma porrada de um amigo na escola, que ele fala, vou chamar meu tio para pegar você. Quando meu pai vir aqui, você vai ver aqui para sua cara. Quando a minha irmã vir, você vai ver só. Quando ela sacar a navalha. Todo mundo tem um parente poderoso que resolve as tretas da família, não é isso? É o que Deus está falando para nós. Esse é filho de Abraão, mas nunca teve uma experiência com o Deus de Abraão. Esse é filho de Abraão, mas ele vive segundo o evangelho que ele quer para ele. Então, eu sirvo Jesus até a página 2, porque na página 3 e 4 para mim não serve, então eu pulo para 5 e 6. Quem está entendendo? Então não é o meu evangelho, é o evangelho de Cristo. E por que Jesus falou para ele hoje salvação nessa casa? Porque Zaqueu prometeu devolver 4 vezes mais tudo que ele roubou. Aí aqui fala de fidelidade financeira. Não, eu sou crente de berço, mas não preciso ser fiel. Não, Jesus está falando aqui, 4 vezes mais. Faz as contas. Quem está entendendo? Essa casinha é meio chata, né? Olha aí. Cara de Zaqueu. Vamos pular para a nona, rápido, pelo amor de Deus. Mas é mais pura verdade. Na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que ele entrou para levar salvação. Quem está entendendo? Então o que adianta você ser crente de berço, mas você nunca praticou o evangelho como ele é? Aonde é que nós temos base para isso? Quando Jesus vai conversar com Nicodemos. Importante é você nascer de novo. Como assim, se eu sou mestre da lei? Como assim, se eu sou formado em teologia? Como assim, se eu sou erudito na palavra? Como assim, se eu sou copista? Você está falando para mim ter que nascer de novo? Jesus disse, apaga tudo que você aprendeu e começa a colocar em prática o que eu estou ensinando agora. Conseguiu entender? Nascer de novo. Então não é o que eu acho. É mais fácil nascer de novo ou quem já nasceu continuar nascido? Nascer de novo, porque a pessoa não quer abrir mão do seu orgulho, a pessoa não quer dar o braço a torcer, a pessoa não quer chegar de dentro e falar assim, eu estou errado, a pessoa quer dizer para você, me ensina, Senhor, porque normalmente o ser humano não tem um coração ensinável por causa da queda. E aí Jesus entra na casa de Zaqueu e fala assim, eu vim nessa casa para trazer salvação. Zaqueu era um homem rico, mas era mal visto. Quem aqui, levante a sua mão em nome de Jesus, que se você não levantar a sua mão, você vai cair endemoniado. Quem aqui tem mais de 1,5 milhão na sua conta, levante a mão. A gente precisa de dinheiro emprestado para consertar a porta. Ficou 1.499. Quem aqui tem 5 hospitais abertos no seu nome? Um para plástica, um para osso, um para corpo, um para raio que o parto, um para o zóio. Quem tem?
Quem aqui tem uma casa em cada estado, para quando você quiser passar festa, você vai para sua casa lá no Maranhão, para sua casa do Tocantins? Não, quem tem? Porque por muitas e muitas vezes a gente julga que riqueza, olha aqui, presta atenção no que Deus vai falar para você. Muitas e muitas vezes a gente julga que riqueza é dinheiro. A gente acredita que riqueza é poder. Não! Riqueza é o que a Verinha vai fazer essa semana. Quando ela levantar a neta dela que nasceu, ela vai dizer: eu sou rica da graça de Deus, porque a minha descendência continua nessa criança. Ser rico é quando você chega na sua casa, você põe a cabeça no seu travesseiro e o diabo não pode entrar pela janela nem pelas portas, porque a sua casa é guardada pelo sangue de Cristo Jesus. Ser rico é quando você está vendo o pau fechando a casa da vizinha, mas na sua a paz reina e prevalece para todo sempre. Ele disse que esse homem houve salvação porque ele era rico, mas ele abriu mão de tudo. Eu dou 4 vezes mais. Eu fico pobre, mas eu não abro mão da minha salvação. Você tem a maior riqueza deste mundo. É o seu nome escrito no livro da vida e Jesus habitando dentro da sua casa. Então as pessoas não têm inveja da sua riqueza material, ela tem inveja da sua riqueza espiritual, porque quando você passa, o Espírito Santo incomoda. Amém? Acorda de manhã todo cheio de remela. Para quem que liga para pedir oração? Para tu. Não é a aparência, mas é a essência. Não é o estilo de vida lindo e maravilhoso, é o Jesus estar em sua casa. Jesus entrou naquela casa para levar salvação. E se você pesquisar a tradução dessa palavra salvação, ela não é apenas salvação no aspecto salvífico divino, de entrou a salvação nessa casa, e aí a partir de hoje vocês estão salvos. Se cair uma bigorna na cabeça de vocês, né, vocês vão para o céu. Se o romano der uma flechada em vocês, vocês vão para o céu. Se der um AVC e morrer, não é só isso. Mas também é a palavra salvação na base em que os judeus acreditavam. Os judeus acreditavam na salvação como livramento. Então, por exemplo, se eu vim correndo aqui e cair, eu vou quebrar a cara, é perigoso eu morrer. Então o judeu acredita que se eu não cair, eu fui salvo. Eu fui salvo da morte, do acidente cerebral. Então a salvação aqui nesse texto, ela abrange os dois aspectos. Ela abrange tanto a salvação espiritual, como a salvação material. Ou seja, quando Jesus entra na sua casa, a salvação é completa. Ele não te salva apenas para você ir para o céu, mas foi como a irmã falou na hora da oferta. Ele te salva do ladrão, ele te salva do invejoso, ele te salva daquele, porque a salvação de Deus na sua vida, ela é completa. Então a gente precisa permitir que a salvação entre na nossa casa. Foi a única casa que Jesus se convidou para entrar. Teve um passeio de mulheres aqui, que se Jesus fosse naquele passeio lá, ia dar ruim. E teve umas irmãs que subiu na árvore para pegar umas frutas, não foi? E as vacas ficou embaixo. Imagina se Jesus passa naquela e fala: desce, eu quero passar na sua casa. Espanta as vacas primeiro, Senhor. Me espanta porque eu estou com medo. A casa de Zaqueu, ela não era tão próxima da árvore em que ele subiu. Às vezes, a gente pensa que a árvore que ele subiu era no quintal da casa dele. Desce, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Desce, porque hoje eu vou entrar lá. Do que você precisa descer nessa noite? Vocês acreditam que eu fui convidado para pregar numa inauguração de uma igreja na cidade de Três Lagoas, tão distante? Cadê o Edson? Edson,
O Edson estava comigo. Ah, não, Edson. Estava comigo, Edson. Não foi lá em Três Lagoas? Fui. Eu fui convidado para pregar na reinauguração, na inauguração de uma igreja. Viajei 630 quilômetros, bati de relógio e não preguei. Porque o pastor presidente foi lá, pegou a palavra e deu para um outro cara pregar. Eu devia ficar bravo, nervoso, com raiva. Quando a gente chegou na casa do pastor que nos hospedou, ele não sabia onde enfiar a cara, porque o cara fez aquilo, não entendi, estava tudo combinado, tudo certinho. Tudo tranquilo. Eu nunca tive problema com isso, eu estava lá para me divertir. Não sei se soubesse cada confusão que eu já me enfiei. De boa, não tenho crise com isso. Para mim foi um livramento a menos, uma besteira a menos que eu falava em outro lugar, não é não? E aí, quando a gente chegou na casa, quase meia-noite, a mulher pôs um prato na mesa, um prato. Que eu comi até lamber os dedos. Eu falei, nossa, Jesus me trouxe aqui para comer isso. Como que é o nome do prato, minha irmã? Galinha safada. Na casa de um assembleano, comendo galinha safada. Digita aí depois do Google, receita do prato galinha safada. Mas pega a receita do Mato Grosso. Tem umas falsificadas em São Paulo aí, que eu já experimentei e não é bom não. O que eu nunca esqueço da minha vida? O que eu não esqueço da minha vida? O sabor do prato. Eu estava onde? Na casa. Fui lá na igreja, tinha o culto, os irmãos da igreja fizeram louvor, foi uma bênção e tal, voltamos 3 horas da manhã, tinha culto aqui à noite, foi uma loucura. E viemos bem embora, tá tudo belezinha. Mas o que marcou na viagem para mim? Foi eu não ter pregado? Ou foi o prato que eu comi? Hã? Às vezes, Jesus está mandando você descer do orgulho. Às vezes, Jesus está mandando você descer do medo. Às vezes, Jesus está mandando você descer de si mesmo. Às vezes, Jesus está falando para você, desce daí, que essa árvore, eu já te vi, eu vi que você está me chamando. Por quê? Porque Ele não quer ter um encontro com você na árvore, mas a árvore foi para chamar a atenção. Ele quer ter um encontro com você na sua casa. Consegue entender? Lá no seu quarto. Quem é que gosta de dormir cheirando parede? Virado para a parede com o lençol na cabeça, assim, achando que o bicho-papão vem pegar, né? Todo mundo, né? Cara, olha para eles, quando apaga a luz, sangue de Jesus tem poder, não é isso? Um medo danado, não é isso? Aí quando você está lá no seu quarto, dormindo, quase roncando, alguém vai bater na porta. Eis que estou à porta aí? É a presença do Espírito Santo que chegou. E aí vai começar a ficar quentinho. Vai começar a ficar bom. Vai começar a ficar glorioso. Daqui a pouco você está chorando, você está rindo, você está cantando e a presença de Deus está te transformando, está te curando, está te restaurando, está trazendo salvação para a sua casa. E aquele crente fraquinho, raquítico, mole para chuchu, levanta um servo bom e fiel na presença de um Deus que é vivo. Amém? Nosso irmão Luciano, ele estava vindo do serviço no ônibus, sentado. Luciano, pergunta para ele, Luciano está sentado, ele, aqui não, Jesus, aqui não, Jesus, aqui não, Jesus, oh, bala, e aqui não, Jesus, oh, glória, aqui não, Jesus, e começou a orar em língua dentro do ônibus, o pessoal, eita Deus, o crente ficou louco. É melhor você descer da árvore e deixar ele te pegar dentro da sua casa, do que ele te pegar nos coletivos por aí. Porque quando ele quer fazer, ele vai fazer. Cabe você decidir onde você quer que ele faça. Então o que te impede nessa noite de permitir que a salvação entre na sua casa? O que te impede nessa noite de permitir que ele faça você descer da árvore? O que te impede dele transformar a sua vida? Zaqueu era um homem casado? Sim. Zaqueu tinha filhos? Sim. Jesus profetizou salvação para Zaqueu? Não. Jesus profetizou salvação para toda a casa. Então, a bênção que você carrega com você,
A oportunidade que você deu para Jesus entrar na sua casa, alcança toda a sua família. Então, quando você entende isso, muda. Porque nenhuma casa está fora do alcance da graça de Deus. Eu vou fazer visita. Ai, pastor, não repara a bagunça. Se eu for na sua casa e você falar isso, eu vou te repreender na hora. E como é que eu vou te repreender? Está me chamando de cego? Por acaso, eu sou cego? Eu uso óculos, sou 4 olhos, mas não sou cego, não. Mas eu vou te ensinar a me receber na sua casa. Como é que você faz para me receber na sua casa? Pastor, repara a bagunça, mas não conta para ninguém. Aí eu falo para você, estamos juntos. Porque quando você for na minha, vai estar assim também. Não é verdade? O cara vai te visitar 8 horas da noite, quer encontrar cera no chão passado? Ah, maluco, 8 horas da noite, a gente quer dormir assistindo novela, não é? Vai na sua casa, 9 horas da manhã, quer encontrar a mesa limpinha. Ah, mas tem que ser cheio de farelo de pão, né? Pão dormido, não é isso? Esquentado na chapa, não. Não, claro que não. Jesus não foi lá para reparar. Jesus não foi lá para caçar. Jesus foi lá para levar salvação. Porque tem coisas que são mais importantes que outras. Aí não posso receber aqui não, porque minha casa está suja. Como é que eu entendo isso? Pastor, eu sou preguiçosa. É isso? É o que você está falando, não é? Então, se Jesus entrou lá para poder levar a salvação, não se preocupe com o ambiente. Se preocupe com a presença. Amém? Quem está entendendo? Amém? Posso encerrar? Eu conheci uma moça, faz bastante tempo isso, que ela tinha uma patroa, ela trabalhava no Parque dos Príncipes como empregada doméstica. E foi assim que saiu o celular e tal. E aí essa patroa, o carro dela quebrou na frente da casa da empregada. Só que ela não sabia que era a frente da casa. Ela sabia que era ali perto. E ela ligou para a empregada, você está onde? Já estou em casa. Não, porque meu carro quebrou e tal, e aí qualquer coisa eu fico aí na sua casa até o guincho vir e levar e tal. Não, mas não sei porque, onde é que você mora? Ela falou, mora no lugar de fulano de tal. Ela falou, estou aqui na frente, abre o portão para mim. Assim na lata. Aí ela toda trêmula, toda preocupada, tudo isso, tudo aquilo outro, abriu a porta para a mulher entrou, o marido foi lá, fez um café, entregou com aquele copo de pomarola. Nossa, pomarola, velho. Isso é antigo demais, pomarola. Para quem não sabe, pomarola vinha um copo com o bagulho de tomate dentro, com molho de tomate dentro, a gente usava isso para juntar para fazer uma dúzia de copo. Quebrado a esquina do copo ainda. Serviu o café para a mulher. E aí, quando a mulher foi sentar na sala, no sofá dela, tinha aquela manta linda, para esconder o rasgo no meio, para ninguém ver. A mulher sentou, esperou, chegou um guincho, tal, foi lá, não sei o quê. Segunda-feira a menina foi trabalhar, igual um ratinho na chuva, toda encolhida, com vergonha. Aí ela chegou, a mulher falou, vem cá, senta aqui, menina. Fui na sua casa, nossa, como eu estou feliz. Por quê? Eu já combinei com meu marido, vai vir um caminhão aqui à tarde, vai pegar o meu sofá, vai pegar a minha cortina, vai pegar isso e vai levar para a sua casa, porque eu vi que lá não estava legal, eu vou dar os meus móveis para você, porque eu queria trocar todos os meus e agora eu tenho um motivo para ele poder comprar. Você está precisando mais do que eu. Mas faz 3 meses que você comprou esse sofá. Não combinou com as cortinas. Consegue entender? Jesus levou a solução do problema dela lá na casa dela. E às vezes você não quer receber a pessoa porque você acha que não está em condições. Jesus está levando a solução. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, desce de onde você está e deixa Ele entrar na sua casa. O que te falta para permitir Ele entrar? O que te falta? O que te falta para permitir Ele entrar? Sua coragem. Usa a frase da pastora Jane aqui na igreja, vai com medo, mas vai. Não é isso? Vou com medo, mas vou. E assim a vida segue.
Porque é melhor, irmãos, a gente receber Jesus do que a gente não receber nada. Só gente para parar e gente para poder apontar. Jesus só entra para resolver. Se coloque de pé em nome de Jesus.